Olá, estamos de volta para prosseguirmos com as análises, dessa obra secular, dessa obra maravilhosa da Joana de Ângeles e do Divaldo Pereira Franco, através do Divaldo Pereira Franco, Segue em Harmonia. Hoje nós vamos dedicar as nossas reflexões ao capítulo 11, intitulado Liberdade Real. Nesse mesmo capítulo, a Sueli Caldas vem refletir junto, à mensagem de Joana, falando sobre a lei de liberdade. O tema liberdade é algo que mexe muito conosco, O desejo pela liberdade, o desejo do ser, sentir-se livre, liberto, é algo que é intrínseco. Nós temos esse impulso de liberdade. Acontece que ainda vestidos pelos vícios do egoísmo, nós muitas das vezes nos comportamos ao longo da história, ao longo da vida, como aqueles seres mimados que a sua liberdade, o seu desejo, o seu entendimento deve prevalecer sobre o outro, deve prevalecer acima dos outros. Isso inevitavelmente nos levou e nos leva ainda a muitas guerras, conflitos, desnecessários. Não haverá liberdade real, integral do ser, senão aquela liberdade íntima, pessoal, porque nós somos seres gregários, nós dependemos uns dos outros, viveremos sempre uns com os outros. Então, eu não posso querer que a liberdade de ideias que eu faço parte, que eu acredito e defendo junto com alguns, tenho que sobressair, tenho que estar acima dos interesses e entendimentos das outras pessoas. Isso é algo que nós vamos precisar banir no nosso processo evolutivo, Jesus nos disse isso, que a liberdade é a busca da verdade. Seremos livres quando encontrarmos a verdade. E essa verdade é Deus, é a busca de Deus, Então, infelizmente, ao longo da história, nós fomos vivendo momentos, fomos e estamos, porque não ficamos livres, libertos disso ainda, Que é o que se deseja. A liberdade de não estarmos tendo que presenciar, situações tão vergonhosas quando os seres ultrapassam os limites. Entende-se muitas das vezes que a liberdade é o uso integral da sua faculdade de decidir, mas esquece que ela vem acompanhada da responsabilidade. Nós precisamos ser livres para cumprir as leis divinas e as leis às quais socialmente estamos submetidos. Isso é uma premissa, isso é algo primário, inclusive, Porque nós às vezes desejamos conquistas maiores, valores maiores, mas não estamos ainda atendendo a essas prerrogativas tão necessárias do ponto ainda de partida do nosso processo evolutivo, No século XVIII, nós tivemos essa premissa num estandarte importantíssimo no momento em que o mundo ainda vivia muitos governos centralizados, havia o poder totalitário, era o rei que mandava, isso na maioria das nações. E na França, essa alcunha da liberdade foi muito entoada. Liberdade, fraternidade e igualdade era a tríade da Revolução Francesa, que paradoxalmente logo em seguida fez um banho de sangue pelas perseguições. Onde estaria a liberdade, Onde estaria o desejo da liberdade? E em seguida, uns sobrepondo-se aos outros, tomba-se o rei, mas continua o desejo de mando, de poder, Hoje nós temos esse desejo de liberdade que nos acompanha de um jeito que poderia já estar muito mais liberto, olhando essas situações desastrosas e danosas de um passado recente,
sem buscar num passado mais recuado, né? Nós temos nesse período que nos separa, século XVIII ao XXI, né? Nós estamos com menos de 300 anos dessa vivência, não só europeia, mas mundial, porque teve reflexos em todos os povos, inclusive fazendo com que outros desejassem também libertarem-se do poder totalitário, e isso demandou aí muitas mudanças sociais. Nós já poderíamos aprender com essa vivência recente, diríamos assim, de menos de 300 anos. Mas ainda continuamos com esses ímpetos de violência em nome da liberdade, num paradoxo absolutamente desconectado, né? Se eu desejo liberdade, se eu quero ter a liberdade de expressão, hoje nós temos muito esse discurso ou esse debate da liberdade de expressão, mas eu não posso de jeito nenhum ultrapassar a linha do respeito, do limite, da responsabilidade com relação ao meu irmão, que é o outro ser humano que me opõe, e a sociedade. Nós não temos esse direito e nunca teremos, porque ele vem contrário às leis naturais, porque nós não podemos sobrepor uns aos outros, nós devemos conciliar os nossos discursos. A liberdade de expressão, desde que não vá ferir, denegrir ou macular quem quer que seja, desde que não vá contra as leis vigentes. Isso é a alcunha da responsabilidade. É primordial esse entendimento em todos os âmbitos, dentro da nossa casa, nas nossas relações familiares, até a sociedade a qual estamos inseridos e temos influência sobre ela, porque nós fazemos parte da sociedade, né? As redes sociais hoje congregam muitas pessoas, e aqueles que falam para muitas outras pessoas têm uma responsabilidade muito grande com relação ao estímulo que se dá nas ideias e valores defendidos. Então, entendendo que a liberdade é a busca da verdade, que a verdade é Deus, nós vamos conseguir a plena liberdade quando nos dominarmos intimamente. Ainda queremos dominar o outro, seja no argumento, seja na força. Mas quando nós voltarmos para nós próprios e entendermos que, dominando os meus impulsos negativos, eu vou conseguir a maior vitória que eu poderia, que eu vou estar conseguindo de fato expressar o que nós trazemos de melhor dentro de nós desde a nossa criação, eu vou chegar a esse momento de liberdade íntima. E isso vai me trazer felicidade. É a felicidade de não se perturbar com questões alheias, não por indiferença, não por egoísmo, mas por uma conquista de valor intrapessoal. É quando nós, no dizer de Joana, né, vamos conquistar esse domínio e sermos plenamente livres das couraças que nos colocam às vezes prostrados, livres das correntes que nos prendem à ignorância, aos vícios. Nós vamos ser absolutamente livres, e é o que nós desejamos. A liberdade, então, não é uma liberdade lá fora, onde eu posso fazer o que eu quiser. Até chegaremos nesse nível, porque o nosso querer vai ser o cumprimento das leis de Deus, quando tivermos de posse da verdade absoluta, né? Quando chegarmos a esse nível de compreensão, então eu vou poder fazer o que eu quero. Porque se o que eu quero vai estar de acordo com as leis de Deus, poderei fazer o que eu quero. A questão é que às vezes nós queremos fazer o que desejamos, o que queremos, gozar dessa liberdade, ainda muito destrambelhados, né? Ainda muito fora, distantes dos princípios das leis divinas. A lei de amor é a principal. E se eu amo o meu semelhante, eu jamais vou agredi-lo.
Eu jamais vou levar sofrimento para ele. Então, eu vou passar a levar o quê? Entendimento. Essa é a conquista que devemos procurar fazer com relação à liberdade. Esse deve ser o nosso foco de ação. Sermos livres das nossas amarras internas, resplandecermos a nossa luz, libertarmos-nos dessas questões mesquinhas e aí sim poder gozar e fazer o que quisermos, porque só vamos fazer de acordo com as leis de Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus nos abençoe e que nós possamos mais e mais libertarmos-nos de nós mesmos e estarmos juntos a esses amigos espirituais que nos impulsionam, nos incentivam, querem o nosso crescimento e a nossa vitória, inclusive a nossa querida veneranda Joana de Ângeles e a pleiade de espíritos que trabalham incansavelmente para a nossa libertação. São tantas obras dedicadas e voltadas à nossa libertação pessoal, para que possamos refletir a luz de Deus dentro de nós, tornarmos-nos pessoas melhores e também a sociedade se tornará melhor. Um grande abraço, que possamos prosseguir nessa busca da liberdade, mas da liberdade real, encontrando a verdade que é Deus.